Agora, povo abençoado, hoje, neste dia, neste dia 13 de março do ano de 2025, 13 de março de 2025, quinta-feira, e a hora é por volta de 11h27 da manhã. Neste dia eu estou vindo até vocês, povo abençoado, neste tempo, porque o Senhor Todo-Poderoso, agora, quando estamos prestes a decolar, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito do avivamento que está vindo à Costa do Marfim, uma extensão da conversa que nós ouvimos. O Senhor Todo-Poderoso falou novamente. É por isso que eu estou vindo até vocês neste tempo, povo abençoado. Deve haver algo muito especial a respeito da Costa do Marfim que Deus escolheu neste tempo para poder acender e trazer velocidade para este grande mover de Deus na terra e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Agora, tudo isto, porque o Senhor está magnificando e escalando e subindo este tremendo avivamento na Costa do Marfim. Número 1, é porque o Messias está vindo. Tudo isso está apontando para o glorioso retorno do Messias, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. E é por isso que isso é extremamente crítico e sensível, que tudo isso está apontando para o arrebatamento da igreja, o retorno de Cristo, a vinda do Messias. E quando as pessoas virem isso, vocês vão entender no seu coração que o tempo certamente acabou e agora é tempo de se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Então, este é o ponto de foco de toda esta visitação. O ponto de foco de toda esta visitação é a gloriosa vinda do Messias, para que as pessoas e as nações possam se preparar com seriedade, muito bem, para aquele glorioso dia, o dia do acerto de contas. E eu quero tomar vantagem deste anúncio que eu estou fazendo na rádio aqui e na TV, provavelmente, Crown TV está conosco. Qual é a vantagem disto? Poder agora trazer para a sua atenção, tomar vantagem deste momento para trazer à sua atenção que o dia do arrebatamento da igreja, o Senhor mostrou para mim, vez após vez, várias vezes, como vocês já sabem. Eu já anunciei para vocês em cada ocasião, quando o Senhor veio a mim, Deus Pai, somente Ele sabe o dia e a hora, e me mostrou, Ele mostrou para mim. E nós ouvimos o tema central desta mensagem. Este tem sido o tema central desta conversa, o hino da igreja desde que nós começamos esta missão do Deus Todo-Poderoso. Tem sido central na vida da mensagem da igreja, na vida dos cristãos, é que o Messias está vindo. Agora está claro que o Messias está vindo. Mas hoje eu quero tomar vantagem para focar em uma visão que o Senhor me trouxe e eu trouxe para vocês. A visão do mês de maio do ano de 2014 e foi publicado. Nós demos para cada canto deste mundo. Nós ficamos gravitando ao redor desta palavra, falando sobre isso, a séria advertência que o Senhor trouxe naquela visão e até mesmo recentemente em Berlim, na grande reunião, poderoso avivamento de Berlim que explodiu e que agora se tornou anual. Avivamento anual em Berlim. Nós já estabelecemos que cada ano nós estaremos indo a Berlim
Berlim no mês do inverno, todo ano no inverno, quando está muito frio, quando tem neve, nós estaremos indo para Berlim, para o avivamento de Berlim cada ano. Então, aqueles que vão participar do avivamento em Berlim, vocês podem se preparar, claro, Senhor. Berlim é uma cidade enorme, é como uma nação. Berlim é uma cidade capital da Europa. Eles a chamam de o coração da Europa. Então, agora está estabelecido que uma vez por ano teremos o avivamento em Berlim. E eles também nos pediram para estabelecer uma outra conferência no sul, em Munique, para que Berlim agora está estabelecido por causa do sucesso e a grande visitação que aconteceu há poucas semanas atrás. Então, eu compartilhei essa visão em Berlim também. Então, isso é grande, porque naquela visão que eu estou usando agora para ancorar este anúncio do mega avivamento que está vindo a Abidjan, o avivamento cujo propósito é um só, anunciar a gloriosa vinda do Messias. Agora, eu quero trazer isto à sua atenção, povo abençoado, que naquela visão o Senhor me mostrou a igreja que falha em entrar no arrebatamento. É por isso que eu quero usar este anúncio hoje para poder trazer para vocês esta inacreditável advertência que vocês sabem que o dia que está diante de nós aqui é um dia sério, que ninguém pode tomar como garantido, é um dia que exige atenção. Atenção, que você precisa dar a este dia uma atenção pessoal, você precisa dar gravidade e foco e esforço. Então, naquela visão, como eu descrevi antes, o Senhor me fez olhar para cima e eu vi uma tremenda glória como do sol. O que me chocou é que havia um padrão muito sistemático dos raios do sol. Aquilo que parecia o sol indo em direção ao horizonte. E parecia que eu estava no meio de um domo, debaixo de um domo, na verdade, com aquela glória. Era sol, mas a glória era branca. Não era o sol como a luz vermelha, como vocês conhecem, mas era branca e gloriosa. Então o Senhor agora, Ele me fez olhar para o horizonte da paisagem, enquanto eu estava de pé na praia de um oceano, estava prestes a chover do outro lado. Então tudo estava se tornando esverdeado. Foi um dia muito anormal. Então, como um relâmpago, quando está prestes a chover do outro lado, uma tempestade do outro lado do lago ou do mar. Então, aquele raio, ele rasgou o céu como uma rapidez, em um flash, então repentinamente. O Senhor me fez cair no chão. Eu me vi a mim mesmo rolando no chão e rangendo os meus dentes e gemendo. Então, por voz, ele disse: veja, o Messias está vindo. Antes de eu rolar, ele disse: veja, o Messias está vindo. Mas a igreja lá fora, ainda não está pronta. Então, a próxima coisa que eu vi foi como um raio do outro lado do mar, no céu. E também, eu estava no chão rolando, o Messias tinha levado a igreja. Então ele me fez sentir exatamente como aqueles que vão perder o arrebatamento se sentirão. Você sabe que você pode ir a universidades teológicas com professores de teologia e dar a sua narrativa, os seus ensinamentos, as suas palestras. Você pode ir a qualquer lugar em um ambiente acadêmico e eles te dão a narrativa disto. Mas aqui a diferença é esta. Eu estou falando com vocês do evento real. Isto é uma profecia que vai acontecer, vai se cumprir. Eu já vivi em um flash, como um raio, em um piscar de olhos. Então, a igreja será levada embora e será tarde demais para aqueles que não se prepararam. Esta é agora a mensagem que o Senhor dá lá. Será extremamente repentino para você dizer: oh, ele está vindo, deixe-me preparar. Terá acontecido em um flash, menos de um segundo, dentro de um segundo. Se você sabe o que é um segundo, eu não tenho tempo, eu não quero passar por isto. Realmente,
porque isto vai nos tirar do tema principal que eu quero levantar para vocês, a mensagem que eu quero ministrar para vocês hoje. Mas apenas para trazer um pequeno entendimento. Enquanto eu estava em Israel, eu tive a oportunidade de andar com alguns professores russos. Estes são os aliá. Aliá significa aqueles que voltaram, que retornaram de diferentes nações. Eles fizeram aliá. Aliá é voltar. É voltar à terra prometida, zionismo, voltar a Sião. Então, estes eram professores russos de matemática e física, da ciência aeroespacial, da ciência da computação, programação e tudo isso. E estes professores, eles tinham sistemas muito poderosos, o que você chama de Sun Microsystems Workstations. Eles tinham softwares muito poderosos, eles desenhavam softwares, criaram teorias porque eles lidavam com perguntas difíceis, coisas difíceis. Por exemplo, os movimentos dos genes e dos cromossomos, este tipo de coisa. Estes elementos instáveis, eles estavam desenhando fórmulas e programas que poderiam predizer como um gene se comportaria. Esse tipo de coisa. Este é o tipo de povo que, por exemplo, lida com o que nós estamos lidando, porém, não podem dizer. Então você vê quão longe está a sabedoria humana, porque nós estamos falando a respeito nesta visão. O momento quando ele disse, veja, o Messias está vindo e a igreja lá fora não está pronta, então é como um raio do outro lado, do outro lado do céu, como se do outro lado do oceano do mar. Então eu caí, o arrebatamento tinha acontecido. Eu não sei como você pode calcular este tempo, é menos de um segundo. É por isso que eu trouxe este grupo de físicos, cientistas da computação, cientistas nucleares, com os quais eu estava andando em Israel, que eles estavam lidando com isso, com o tempo que é menor do que um segundo. E se você chega em menos de meio segundo, o que você tem? Ou se é um centésimo de segundo, o que você tem? Ou se é um centésimo de um centésimo e um milésimo de segundo. Esse é o tipo de tempo do qual estou falando, e o Senhor faz isso por um propósito. Assim, e acabou, a igreja já foi embora. Quero dizer, não é como se você pudesse ouvir que ele está vindo, então você tem tempo agora para se preparar. Ok, ele está vindo, deixe-me ajoelhar aqui no meio da rua e começar a orar a oração do Pai Nosso, meu Pai que está no céu, e se arrepender. Não, de forma nenhuma. Este é um tempo extremamente curto. Alguns outros cientistas sempre caracterizam nanosegundos, eu não sei quais outras unidades tem lá, menores, como quando a luz atinge a tua retina e então fecha. Eu não sei como caracterizar isto para vocês. Então, o único tempo para se preparar é agora, porque o Senhor me fez ver e saber e experimentar e observar a igreja que vale entrar, e é aqui que eu quero focar vocês. Você está rolando no chão, não haverá tempo para se preparar. O tempo para se preparar é agora. Então eu quero olhar para aqueles que vão perder o arrebatamento, aqueles que não vão entrar no arrebatamento. Nós já falamos tanto a respeito dos que entram. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18, o Senhor vê muito claramente de que naquele dia o próprio Senhor vai descer do céu com poder e glória e as hostes celestiais. O Senhor descendo do céu. Você pode imaginar quão tremendo isso será? Nós estamos falando de um dia de pompa e circunstância. Um dia como nenhum outro dia. O Senhor anunciando para as nações que há um dia vindo que o mundo, a terra, nunca viu, e você realmente precisa se preparar muito bem para aquele dia. Você não quer errar em se preparar para aquele dia. Ele diz aqui que o próprio Senhor descerá do céu com um alarido, com a voz do arcanjo. O próprio Senhor descendo do céu com as hostes celestiais. Vocês podem imaginar o dia do qual estou falando aqui. Este é um dia enorme, este que eu estou falando aqui, quando o próprio Senhor vai descer do céu.
vai descer com tremendas hostes celestiais, com tremendo poder, com pompa e circunstância, o Rei vitorioso, descendo do céu, vindo para levar a igreja. Então, este é um dia sério, povo abençoado, e uma coisa séria que nós estamos falando aqui. E é por isso que o Senhor novamente, vez após vez, falando deste dia muito importante. Quando Ele está vindo, ninguém vai poder dizer: ai, veja, eu não tive tempo de se preparar, eu não sabia, eu não estava bem informado, eu não fui advertido. De forma nenhuma. A advertência está bem aqui agora. Que aquele dia vai ser muito chocante, surpreendente, quando você é menos de um segundo. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz o seguinte, do versículo 16 em diante, ele diz: porque o próprio Senhor descerá do céu, o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolai-vos e encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. Isto é uma coisa tremenda para se dizer, povo abençoado. Isto é uma coisa tão tremenda para se dizer, que há um dia vindo, quando o Senhor Deus, Ele mesmo, Ele vai vir, sair da sua habitação, e Ele vai descer no céu acima da terra aqui. E Ele está vindo com um propósito. Ele está vindo para levar você, a igreja, aqui do céu, aqui em cima. E se você ouvir a maneira da descrição deste evento que eu acabei de ler para vocês aqui, você pode dizer que o céu estará cheio de glória naquele dia. Eu já vi o dia, e todo o céu está ocupado pelo Senhor. Toda a expansão acima da terra está coberta pela enorme glória de Deus, do Senhor, do Messias. E as hostes celestiais são enormes que vêm com eles. Como você pode dizer? Os anúncios estão acontecendo. A glória de Deus, o esplendor e magnificência da sua glória acima do céu. E isto é muito sério, povo abençoado. Muito, muito sério o evento que ele está levantando aqui. Então, bem antes de começarmos, a olhar aqueles que eu vi novamente, vocês se lembram naquela visão de 2014? Quando agora eu estou de pé aqui embaixo na terra naquela visão? E então, a glória do Senhor está lá em cima no céu, mais brilhante que o sol, porque é branca, não tem aqueles raios vermelhos. E eu pensei que fosse o sol, até que eu vi os raios formando um padrão muito regular, muito lindo, como um domo, uma cúpula. E eu estava de pé porque os raios chegavam até os confins da terra. Este dia vai atingir até os confins da terra, ninguém vai escapar. Então, repentinamente, eu estou de pé como alguém que está na praia do mar, e do outro lado do oceano, lá do outro lado do oceano vai chover, torna-se esverdeado, e então o raio no céu, assim. Então, repentinamente, a igreja saiu e foi embora, e eu estava no chão, rolando no pó e chorando profundamente, gemendo, grunhindo nas profundezas da
minha alma e do meu coração chorando e rangendo os dentes, até o ponto que quando eu acordei eu fui direto até o espelho para checar os meus dentes. Eu havia esmagado meus dentes. Então eu sabia que o Senhor tinha falado com tremenda magnitude, gravidade, para me fazer ver, me fazer observar e ver e saber o que é que a igreja que falha em entrar vai se sentir. Impressionante, povo abençoado. Muito sério na vida da igreja nessa hora. Então, você pode ir a instituições acadêmicas ou qualquer lugar, universidades de teologia, eles vão te dar teoria. Mas aqui eu estou falando a respeito de um evento que eu já vi, eu já senti, e eu estou transmitindo para vocês como uma profecia que vai se cumprir. E vocês sabem que todas as minhas profecias sempre se cumprem, e eu pedi para as pessoas, para a rádio, que se minha voz quebrar, eles me cortam, porque isso é muito importante, não pode se distorcer, não é nada teológico. Se por acaso a minha voz cortar ou não ficar clara, corte e eu volto, porque eu realmente quero que isto seja gravado e seja transmitido muito bem, com absoluta claridade. Este é um evento grave. Ele está falando a respeito de não entrar, mas as pessoas que vão ficar, ele está falando das pessoas que vão falhar em entrar, cristãos. Nós sabemos muito bem que o mundo que não crê não vai entrar na vinda do Messias. O mundo que não crê, o mundo incrédulo, isso sabemos muito bem. Os que não crerem não vão entrar. Mas você vê que o mais dolorido agora é entender que são aqueles que vão na igreja em uma base diária, com a expectativa de que eles vão entrar no reino de Deus, somente para perceber e entender que eles não vão entrar. Isto é inacreditável, isso é muito chocante, povo abençoado. E é por isso que agora mesmo, você vê, já desde a escritura que eu estou dando aqui, 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 18, poder enorme, portanto encorajai-vos uns aos outros com estas palavras, quando ele apresenta o Messias descendo do céu com tremenda glória, inacreditável e infinita glória, juntamente com as hostes celestiais com glória insuportável, todos glorificados descendo, os arcanjos envolvidos, o anúncio, a trombeta de Deus soando aqui em cima. É um dia como nenhum outro. É um dia como você nunca viu antes. É um dia de vingança. É um dia que tem consequências eternas. E ele diz que quando ele vem, então ele também está vindo com as almas daqueles que morreram antes, nascidos de novo e santos. Não a igreja apóstata, nascidos de novo e santos. Então ele diz que agora ele vai levar aquele cujas almas vieram com ele e ressuscitarão dos túmulos. Eu já vi esse evento. E então, agora, os seus túmulos, os corpos vão sair, os túmulos vão abrir, os corpos vão sair e as almas deles vão entrar nas suas casas eternas, habitação eterna, corpos gloriosos ressuscitados, e eles estão indo para encontrar o Senhor lá no céu, aqui em cima da terra. Inacreditável. Naquele dia será inacreditável lá em cima. E vai acontecer em um flash. Não é como se os controladores de tráfego aéreo vão dizer, por favor, agora o céu está ocupado. Não, vai ser em um flash. Até mesmo nos aviões, se há uma pessoa santa lá, então isso é sério. Então ele diz, os que estão vivos serão trasladados, exonerados também da morte, povo abençoado. E então eles subirão. Então, portanto, confortai-vos e consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então eu quero olhar para aqueles que vão falhar em entrar, e eu vou usar para falar com vocês, cristãos. Mas antes de fazer, eu quero falar deste grande encorajamento que ele está falando. Ele está dizendo, portanto, consolai-vos, encorajai-vos uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros com estas palavras. Muito sério, povo abençoado.
o Deus Todo-Poderoso, falando a respeito do glorioso retorno do Messias. E ele diz que esta profecia do glorioso retorno de Cristo, esta profecia, ele está dizendo, deve encorajar a igreja, os cristãos, o crente cristão, em tudo que você estiver fazendo hoje nesta terra. No que quer que você esteja fazendo agora, enquanto estou falando com você, ele está estimulando os crentes a encontrar conforto, encontrar encorajamento, alegria, felicidade e força. Na realidade, na confiança, na certeza desta profecia a respeito do retorno de Cristo. A esperança da ressurreição naquele dia. E exoneração, trasladação, indo para estar com Cristo para sempre, ir para estar com Ele para sempre. Então, quando você ouvir isso, deve ter um grande encorajamento. E Ele está dizendo, a maneira pela qual a glória vem com Ele, que quantidade de riqueza, ou opulência, ou afluência, ou distração, que o mundo pode lançar sobre você, para fazer realmente ficar distraído desta enorme glória que ele disse que ele está vindo do céu. Esta promessa deve te fazer jogar no lixo tudo que o mundo está oferecendo para vocês. Deve ser totalmente jogada no lixo quando você apenas considerar esta enorme promessa. A promessa que ele está dando, quando ele está dizendo, naquele dia a glória do Senhor vai ocupar todo o céu, a trombeta de Deus, a voz do Senhor, o Messias, ele mesmo, vai sair com os arcanjos, os anjos e as hostes celestiais para levar você. Que coisa desta terra pode te enganar e te distrair até o ponto onde você diz, agora eu não pude me preparar por causa de qualquer coisa desta terra aqui. Amigos, quem não pode te distrair disso que o Senhor está dizendo? Esta é uma promessa tão enorme, inacreditável promessa, povo abençoado, que o Senhor colocou diante de uma geração. Nada desta terra pode se comparar com isso. Nada desta terra pode capturar a tua atenção ou roubar a tua atenção para se preparar para aquele dia. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E então, ele diz que não importa a perseguição, as perseguições desta terra, portanto, este deve ser um grande encorajamento. Haverá ressurreição, o retorno do Senhor. Haverá ressurreição. Há esperança para aqueles que morreram e há esperança para aqueles que estão vivendo. Se você olhar o mundo como está agora, vício em drogas, homossexualismo, confundindo sexos, confusão no casamento, orgulho gay, corrupção, há guerras acontecendo, há tumulto, a guerra da Ucrânia, Gaza, tudo está acontecendo, os mercados globais decaindo, tudo. Então você deve estar aguardando este dia. Então o Senhor está dizendo que este deve ser um encorajamento para vocês, que Deus vai vir e te remover de tudo isso. Em Tito capítulo 2, 13, a bendita esperança. Agora esta é a esperança que você tem quando você vê a forma como você vê todas essas drogas que estão destruindo as pessoas, heroína, cocaína. Se você assiste isso, quebra o teu coração de ver a condição humana, mas ele diz, a esperança, o Senhor está vindo. Se nós tão somente continuarmos sendo firmes, perseverando, encorajando-nos uns aos outros nessa jornada e suportar isso, encorajar e confortar uns aos outros e preparar as nações. Então, a esperança, ele diz, isto é confiável. Isto é a verdade, ele diz. Você pode depender disso, você pode se apoiar nisso, ele diz. Então, há pessoas que serão deixadas para trás, há pessoas que vão perder isto. E antes de irmos até eles novamente, o que eu disse em resumo é que o Senhor está dizendo, considerando o nível de gravidade deste dia,
a quantidade de glória infinita e poder e circunstância. Rei vitorioso, o glorioso Rei da glória, o Rei triunfante, descendo com seu poder e autoridade e trono para levar a igreja. Nenhuma quantidade de opulência do mundo, distrações, pecados, atividades, mundo, aquilo que você chama de pompa, pode remover a tua atenção desta grande glória que está vindo. O Senhor está dizendo, antes de começarmos, que poetas falaram, grandes poetas renomados falaram nesta terra, dando poemas, professores dando suas teorias e filosofias, filósofos as suas narrativas. Os vencedores do Prêmio Nobel falaram e deram palestras, políticos renomados têm dado palestras. Mas ele diz, nenhum deles jamais deu um discurso equivalente a este discurso aqui, que um dia o Senhor virá e vai levar o homem mortal, e vai mudá-lo totalmente. Ele vai deixar suas roupas aqui, as suas lentes aqui, deixando seu chapéu, deixando a sua camisa, todas as roupas aqui, e subirão em glória, com vestes celestiais, gloriosos corpos celestiais, glória celestial com Cristo eternamente, estando em uma presença física consciente de celebração com Deus eternamente, em uma cidade de ouro. Nenhum destes chamados poetas renomados, professores, filósofos, ganhadores do Prêmio Nobel em seus discursos, nunca deram um discurso que chega sequer perto disso. Por favor, diga como realmente nós podemos estar distraídos até o ponto em que agora nós estamos falando daqueles que vão perder o arrebatamento. O Senhor está dizendo muito claramente que se você olhar a igreja hoje, com certeza, povo abençoado, quando você olha o corpo de Cristo hoje, com certeza, você vai descobrir que muitas vezes, como cristão, quando você acorda ou quando você vai dormir, você se ajoelha ao lado da cama e se arrepende, ou quando você acorda e começa o seu dia, é inevitável. Mas algumas vezes você fica pensando, será que eu vou conseguir entrar? O Senhor está dizendo que, a não ser que você se preocupe com isto, você nunca vai conseguir entrar. O Senhor está dizendo que aquele dia é tão grande que, sim, de fato, você é justificado em se preocupar a respeito daquele dia, se preocupar com isto. Você realmente é justificado. Na verdade, vai ser muito surpreendente encontrar um crente cristão que está na salvação bíblica da qual nós estamos falando aqui. E então, ele ou ela quer entrar no céu. E então, aquele crente cristão não está preocupado se ele vai conseguir entrar ou não. Isto vai ser um problema. Isto agora será um problema, Se você pode realmente estar na sua igreja e você está simplesmente confortável, não está preocupado com isto, significando você não está se esforçando, não está ansioso por isto, então este será um estado muito triste. E é aí onde o Evangelho da Prosperidade colocou a igreja. Não é de se admirar que eles não estão preocupados. Então, quão trágico é isso? Eles não se estão preocupados. E é por isso que hoje é muito comum encontrar que cristãos, você vai encontrar muitos cristãos vivendo as suas vidas, mesmo neste ministério, com medo de perder o arrebatamento. E esta é a posição correta, a conduta correta que você tem que ter nesta hora, de que nesta hora, quando você sabe que o arrebatamento está vindo, é tão somente justificável e correto que, se você é um cristão sério, que você se preocupe, que você realmente se preocupe. Será que eu vou mesmo conseguir? Será que eu realmente vou conseguir? Porque uma vez que
que você sabe que você se preocupa, então você vai sempre fazer algo a respeito disso. E é por isso que hoje eu quero encorajar vocês que estão sempre preocupados com isso, que vocês estão no caminho certo. Este é o caminho para ir. Se você não está preocupado com isso, então isso é complacência. O pior pecado, a pior queda na igreja deste tempo presente, no corpo de Cristo, é a complacência, onde todos acham que estão bem e estão complacentes, mas eles acham que está tudo bem. Então, até mesmo o Senhor te adverte que você tem que tomar cuidado. Cuidado, vigie, esteja em pânico a respeito disto. Então, se você é um destes crentes cristãos e você recebeu a Cristo e você está andando na salvação bíblica do Senhor, e algumas vezes você se preocupa, algumas vezes você teme perder, que você pode perder o arrebatamento. Então, eu quero falar com você hoje. Número 1, eu quero que você entenda que tudo bem para você se sentir isso. É muito bom que você sinta-se desta forma. Você sente que você tem que estreitar as coisas, levar mais seriamente, você teme, você não quer tomar como garantido até você entrar. Então o Senhor está dizendo que se você realmente tem este medo, este temor em você, eu vou ler uma escritura para você aqui. E eu sei que quase todos os cristãos globalmente têm este medo. Todos os cristãos bona fides, aqueles que são sérios com as suas vidas, eles têm este temor. Então, o livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Ele diz, 2 Coríntios 13, versículo 5. Ele diz, examinem-se a si mesmos para ver se vocês estão na fé. Novamente, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Número 2, provem-se a si mesmos. Vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser, é claro, que vocês tenham sido reprovados, falharam no teste, no exame. Então, isso é muito sério. O Senhor está dizendo que para aqueles de vocês que o tempo inteiro vocês estão preocupados se vocês vão conseguir ou não entrar no arrebatamento, o Senhor agora está dizendo que sim, de fato, é correto se sentir desta forma, para que você não tome isso como garantido e seja complacente a respeito de um assunto tão sério como a eternidade. Porque ele está dizendo que na instrução dele, ele deixou muito claro que em todos os tempos, todo crente cristão deve sempre se esforçar por examinar-se a si mesmo enquanto eles estão nesta peregrinação, estão neste caminho, nesta jornada para o reino de Deus. Ele está dizendo que se você é sério o suficiente com a sua eternidade, você deve sempre se esforçar para descobrir, será que eu estou andando corretamente? Eu estou no caminho certo? Ele diz, está muito certo que você tema a respeito deste dia, porque a Bíblia diz que você tem que aguardar ansiosamente, desesperadamente pelo teu Salvador, que virá do céu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em outras palavras, se você tem temores em vocês e você diz, será que eu vou conseguir? Porque toda vez que eu vou para o trabalho, eu sinto como se eu tivesse me corrompido. Toda vez que eu saio e eu ando, eu sinto que os meus olhos se corromperam. E o Senhor nos lembra que você tem que estar preparado, você tem que defender a sua fé, você tem que andar com o Espírito Santo e buscá-lo o tempo todo. Ele diz, por favor, não tente ignorar o temor que você tem. Não. Se você sentir, deixe-me ajoelhar antes da noite, antes de dormir e me arrepender, porque eu temo que se eu for dormir assim e ele vem durante a noite, eu vou ser deixado para trás. Não ignore estes temores, porque ele está dizendo aqui muito claramente que nós temos que nos examinarmos a nós mesmos, discernirmos-nos a nós mesmos, testarmos-nos a nós mesmos, fazer uma autorreflexão na sua fé, fazer uma autorreflexão da sua salvação.
Autoavaliação. Avalie-se a si mesmo para ter certeza que você está na fé genuína. Avalie o seu estilo de vida para ter certeza de que você está no caminho certo. Então, o Senhor Todo-Poderoso está dizendo que há pessoas dentro da igreja que também vão perder o arrebatamento como o mundo incrédulo. E Ele está advertindo a igreja e dizendo, por favor, não tome isto como garantido. Examine-se a si mesmo. Teste-se a si mesmo a cada momento. Entendendo. Você vai entender se Jesus está dentro de você pela sua própria escolha, pela forma como você vive. A não ser que você percebe que você não está na fé. Porque quando o Senhor está em você, você pode ver em você. Você pode ver claramente que o Senhor está em você pelas suas escolhas, pelas coisas que você faz. Você pode dizer na sua rejeição do mundo, você não quer nada com isso. Você vê todo o tempo quando você jejua, você odeia o mundo, você nem quer olhar para o mundo. E o Senhor diz aqui, no livro de Gálatas 6:4, ele diz, cada um deve testar as suas próprias ações, então, para que eles não fiquem se comparando com outros. Eu quero falar com outras palavras, ele diz que cada um sempre tem que provar as suas próprias ações. Pergunte-se, isso que eu estou fazendo, realmente, isso é adequado em Cristo? Isso realmente é a salvação da graça? Eu estou no caminho certo? Eu realmente estou andando em retidão com o Senhor? O Senhor te encoraja a não ignorar nenhum sentimento, nenhum medo e ansiedade que vem até você, em termos de você temer. Ai, veja, e se eu perder o arrebatamento da igreja? Ele diz, não ignore isto. Trabalhe nisto, ele diz. Usa isto para testar se você está andando em retidão com o Senhor. O livro de 1 Coríntios 11, ele diz, todos têm que examinar-se a si mesmos antes dele comerem o pão e beber o cálice. Ele diz que Deus está falando com os crentes, Ele está falando com os cristãos. 1 Coríntios 11, a ceia do Senhor. E quando Ele fala com os cristãos, Ele está dizendo para eles, crentes cristãos, Ele está dizendo para eles examinarem-se a si mesmos. Sempre se examine antes de tomar o pão e beber do cálice. Muito sério, muito poderoso. Que o Senhor colocou esta escritura de que, para que você possa saber que a caminhada cristã é uma avaliação constante, porque é uma batalha, o inimigo está sempre tentando te distrair e te puxar fora, te tirar do Senhor. O inimigo faz muito isso. E o Senhor vem e diz, o chamado da fé cristã, da salvação cristã, também exige constante reavaliação de si mesmo em uma base diária. E as minhas escolhas, será que estão corretas? Eu estou na fé. Estas escolhas que eu estou fazendo são de uma pessoa nascida de novo? São corretas? O livro de Tiago, capítulo 1, 20 a 24, ele diz o seguinte. No versículo 22, Tiago, capítulo 1. Ele diz, não seja apenas um ouvinte da palavra e então enganando-se a si mesmo. Faça o que a palavra diz. Todo aquele que ouve a palavra, mas não faz, não pratica a palavra, é como alguém que se olha a si mesmo no espelho e depois de ver-se a si mesmo, se afasta e imediatamente esquece como se parece. Olha isto. O Senhor novamente está enfatizando autorreflexão. É um exame de si mesmo, uma avaliação de si mesmo. Autoexame. Constantemente você tem que estar examinando a si mesmo, examinando a sua fé, para que a palavra seja como um espelho para você, onde a
cada momento você está tentando ver-se a si mesmo. Ele está dizendo, se você está sempre ansioso, você teme, uau, eu estou tão preocupado, será que eu vou conseguir? Eu quero só ter certeza se eu vou entrar no arrebatamento. E ele diz, esta é a posição correta para você ter. Por que ele está dizendo? Porque, número 1, na Escritura o Senhor está encorajando uma constante autoexame da sua fé, na sua caminhada, para que você não seja complacente. Ele está dizendo, está tudo certo. Ele diz, número 2, sim, de fato, na Bíblia, há casos que o Senhor documentou de pessoas que estão na igreja e vão perder o arrebatamento. São estes 2 pontos. Ele diz, tudo bem estar ansioso a respeito do arrebatamento, se você vai conseguir ou não. Está tudo certo para você se perguntar e temer perder o arrebatamento, ter o medo de perder o arrebatamento. Ele diz, esta é a posição certa para você estar. Por quê? Número 1, porque o próprio Senhor colocou nas Escrituras a necessidade, a instrução de ter discernimento constante, um constante autoexame entre os cristãos, um autoteste, uma reflexão na sua fé, autoavaliação, para ter certeza que você tem uma fé genuína no seu estilo de vida, nas suas escolhas. Então, tudo bem, ele diz, estar ansioso pelo arrebatamento e ter medo se você vai conseguir entrar ou não, para que você possa fazer algo a respeito. Número 1, ele diz, sim, é justificado, tudo bem, que você se sinta preocupado de entrar no arrebatamento. Por quê? Porque na própria Bíblia, o Senhor colocou uma advertência a respeito dos cristãos que vão perder o arrebatamento. Por exemplo, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Ele diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, do 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do grande Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Este é o Messias. Conheço as tuas obras, que você não é nem frio e nem quente. Oh, quanto eu desejaria que você fosse frio ou quente. E isto é o Senhor Deus falando com a igreja. Este é o Senhor falando com a igreja. Não com o mundo incrédulo, mas com o povo na casa do Senhor. E ele diz, então, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou prestes a te vomitar da minha boca. Versículo 17, ele diz, você diz, estou rico, eu conquistei riquezas e eu não preciso de nada, mas você não percebe que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-te este conselho, compre de mim ouro provado no fogo, para que você se torne rico, e roupas brancas para vestir, para você cobrir a sua vergonhosa nudez, e colírio para ungir seus olhos, para que você possa enxergar. Isto é o Senhor advertindo a igreja, a razão pela qual estou dizendo para você, se você está ansioso e preocupado com o arrebatamento e sempre temendo perder o arrebatamento, ele diz, essa é a posição correta para estar, a coisa certa para fazer. Estar ansioso sobre isso e não complacente sobre isso, para que você não perca, porque o Senhor coloca na Escritura muitos exemplos de pessoas que vão perder o arrebatamento, e é a igreja. E ele me mostrou a visão destas pessoas rolando no pó, rangendo seus dentes, tentando correr para a igreja, tentando encontrar os seus amados que foram embora, a igreja está vazia, acabou a igreja agora, o tempo acabou, todos foram embora. Somente um edifício ficou lá agora. Ele disse, você é justificado de se sentir assim, o medo de perder o arrebatamento. Por quê? Por causa disso. Olha a igreja de Laodiceia, ela está exatamente neste lugar como uma advertência para você. E ele diz, eu repreendo todos o que eu amo e disciplino. Então,
Seja sincero e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com aquela pessoa e ele comigo. Então, ao vencedor, ao vitorioso, que venceu a carne, venceu o mundo, venceu o diabo, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, e eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então ele diz, todo que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Muito poderoso, povo abençoado. Então você pode ver o medo de perder o arrebatamento. É um sentimento muito poderoso que você tem que ter. Ele está dizendo, é melhor você ter medo e em ansiedade de perder o arrebatamento do que estar em complacência e perder. É melhor temer e pensar nisso e estar ansioso por isto, e você estreita o teu caminho e entra no reino de Deus. Mas se você for complacente, você vai dizer, não, já está tudo consumado, e então você vai ser envergonhado, porque você estará no meio daquele povo que eu profetizei aqui. Outra advertência que o Senhor coloca na Escritura, a respeito da sua necessidade de se preocupar, a necessidade de fazer autoexame, de fazer o exame de si mesmo, povo abençoado. De estar revisando a sua vida em uma base perpétua, a sua vida cristã, para que você possa fazer uma autorreflexão na sua fé. Como você está andando com o Senhor? Outro exemplo que o Senhor coloca na Bíblia está em Mateus 7, 21 a 23. Onde ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no glorioso e eterno reino do céu. Ele diz, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Então ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, eu vou dizer para eles claramente, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa é uma advertência tão séria que tem que te fazer estar em pânico, deve realmente te fazer ter medo de perder o arrebatamento, porque hoje eu realmente queria falar com aqueles cristãos, aqueles crentes que vão perder o arrebatamento, porque você vê claramente, o Senhor está dizendo que mesmo no corpo de Cristo, a maioria dos cristãos hoje, eles temem perder o arrebatamento. Eles estão vivendo com medo de perder o arrebatamento, apesar do fato de que as Escrituras dizem que quando Cristo está em você, você sabe que você está andando com Ele pela escolha, pela forma como você caminha, pelos seus desejos. Entretanto, o Senhor está dizendo aqui que é plausível, é aceitável. Estar ansioso, é melhor estar ansioso do que complacente a respeito do arrebatamento. Porque ele diz aqui, número 1, ele colocou instrução suficiente na Bíblia a respeito de autoavaliação. Autoexame, autodiscernimento sobre a sua salvação, a sua fé, para ver se você tem uma fé genuína no seu estilo de vida, nesta jornada para o reino de Deus, para que se você detectar alguma coisa, você volta para trás e entra no caminho certo. Número 2, ele colocou lições suficientes nas Escrituras a respeito daqueles que vão perder o arrebatamento. Ele colocou esta advertência daqueles que vão perder o arrebatamento dentro da igreja. Apocalipse 3, do 15 ao 20, que nós lemos. Outro caso no tempo é Mateus 7, do 21 ao 23, onde há pessoas dentro da igreja. E porque eles não se preocuparam com o arrebatamento, eles não tinham pânico sobre o arrebatamento, eles se tornaram complacentes. Veja como as coisas se acabaram inacreditavelmente.
E ele adverte a mesma coisa em Hebreus 6, de 4 a 6. E Hebreus 10, do 26 ao 31, que eu já li várias vezes, 2 Pedro 2, versículos 19 a 22, ele está advertindo sobre estas pessoas na igreja. Aqueles na igreja que se tornaram acomodados, complacentes neste assunto da vinda do Messias, e o resultado final inacreditável. Hebreus 6, de 4 a 6, ele diz: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo e provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Se eles caírem, é impossível trazê-los de volta a arrependimento, porque para a sua própria perdição eles estão crucificando o Filho de Deus novamente e sujeitando o Senhor Jesus à vergonha pública, à desonra pública, à humilhação pública. Ele diz: a terra que absorve a chuva, que frequentemente, lembra, cai constantemente, não de vez em quando, e produz uma colheita proveitosa para aqueles que a cultivam. Esta terra recebe as bênçãos de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim, o fim dela é ser lançada no lago de fogo. Então, agora, eu cobri todos vocês com o eterno sangue de Jesus, não há causa para alarme, que eu fechei as linhas ou o que quer que seja, de forma nenhuma. Então, uma vez que estamos ao ar, para que eu possa continuar. Então, povo abençoado, novamente, nesta manhã, o Senhor dirigiu-se a este medo, o medo que está varrendo através da igreja, o corpo de Cristo, o medo de perder o arrebatamento. E o que o Senhor trouxe à tua atenção hoje é muito sério. Ele está dizendo sim, de fato. É um sentimento muito bom se preocupar com isso, porque quando você se preocupa, então você pode fazer algo sobre isso antes que seja tarde demais. E eu compartilhei hoje a visão dos que perderam o arrebatamento, a profecia, como vai acontecer, como eles vão rolar no chão, o que será deles, o que vai acontecer com eles. Então nós vimos claramente que sim, de fato. Não ignore estes sentimentos do medo de perder o arrebatamento, se passar pela sua mente ou está no teu coração, passar por você, nunca ignore, porque o próprio Senhor, como nós vimos em 2 Coríntios 15, 5, ele encoraja a igreja a constantemente estar se revisando, constantemente se autoexaminando. Gálatas 6, 4, estar constantemente se examinando. 2 Coríntios 11, 28, Tiago 1, 22 e 23. E número 2, nós vimos também que há exemplos muito grandes e suficientes, numerosos na Bíblia, do Senhor advertindo que aqueles que estão na igreja, como você está hoje, que vão perder o arrebatamento. Por quê? Por causa da complacência. Eles acham que estão no caminho certo. Entretanto, o Senhor está advertindo constantemente. Revise-se a si mesmo, perguntem-se: será que eu estou no caminho certo? O Senhor está comigo? Vocês viram servos de Deus que apareceram nesta era literalmente andando com o Senhor em toda reunião que eles vão. O Senhor visita, o Senhor fala da reunião, o Senhor fala ao vivo na rádio. O Senhor está vivo, andando com Deus vivo. É um processo diário. Então você tem que ser capaz de se examinar a si mesmo. Se Deus não está com você, é isso que eu estou trazendo aqui. Que o medo de perder o arrebatamento é justificado. É um sentimento
justificado. Se você se sente assim, é uma coisa boa. É melhor do que ser complacente achando que você vai conseguir. E esta é a advertência que ele está fazendo aqui. E a escritura que o Senhor levantou como exemplos, ele exaltou bem alto decorando a Bíblia. São Hebreus 6, do 4 a 6, Hebreus 10, do 26 ao 31, 2 Pedro 2, 19 a 22, Mateus 7, 21 a 23, Apocalipse 3, 15 a 20, a igreja de Laodiceia. Outro exemplo está em Mateus 24, que eu quero ler com vocês. Mateus 24, versículos 30 a 36. Mateus capítulo 24, povo abençoado. Antes de eu terminar, versículos do 30 ao 36. E ele diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as nações da terra se lamentarão quando verem o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Essa é a segunda vinda. Todos verão com poder e grande glória. E ele continua. Aqui nós estamos falando a respeito do arrebatamento. Nós estamos falando a respeito quando ele vem como ladrão. Não há tempo. Em um instante, quando você menos espera, numa hora que ninguém espera, ele vai chegar. E ele diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 a 12, as pessoas que não vão entrar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 11 ao 12, ele diz: então, novamente o livro de 2 Tessalonicenses, abram comigo lá, capítulo 2, versículos 11 em diante. No capítulo 2 ele diz o seguinte, quando eu chegar lá eu vou ler. No versículo 10, ele diz: ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça para os que estão perecendo. Eles perecem porque eles se recusam a amar a verdade que poderia salvá-los. Agora ele os caracteriza. Nessa escritura agora, nós não apenas estamos falando a respeito da advertência que o Senhor colocou na escritura, mas das características, do catálogo e das características do que vão perder o arrebatamento. Ele diz: eles estão perecendo porque eles estão sendo enganados e porque eles se recusam a amar a verdade para serem salvos. Então eles estão na igreja, mas rejeitam a verdade. Eles continuam com a sua forma de salvação, que é totalmente fora do cristianismo bíblico que o Senhor nos deu. Eles estão vivendo no mundo dentro da igreja. Eles estão fazendo a salvação como querem. Entretanto, o tempo acabou. Todos podem ver que o tempo acabou. Eu vou dar um exemplo. Há uma outra conversa que eu não estou compartilhando com vocês aqui, que o Senhor teve comigo a noite inteira a respeito de Israel. Eu estava conversando com Israel e tudo isso. Eles vieram me procurando uma grande conversa com Israel. Esta não é a conversa de vocês. Mas qualquer pessoa pode ver que o tempo está esgotando, o tempo está acabando. As coisas não estão fáceis. Vocês precisam se preparar. Ele está dizendo que agora ele está classificando para vocês o povo exato que vai perder o arrebatamento. Aqueles que recusam, rejeitam a verdade. A nuvem de Deus veio, mas eles estão rejeitando isso. Rejeitando-o. Eles não querem ir até ele. Eles não querem ir a ele. Deus Pai, o dono do céu, chegou. Ele veio. E entretanto, eles não estão indo até ele, ao mensageiro, não estão vindo até mim para perguntar o que o Senhor disse. Qual é a instrução? O que nós devemos fazer? Nós vimos que a nuvem veio. E isto é sério, povo abençoado. E eles não estão vindo.
Eles ignoram a verdade. Eles veem a chuva do Monte Carmelo em Paris, França, aqui no Hotel América, Kakamega, Lima, Peru, e eles dizem, não, nós vamos continuar com as nossas coisas da forma como estamos acostumados. Eles rejeitam a verdade, eles recusam a verdade. Ele diz, é porque eles perecem. Versículo 11. Por esta razão, Deus envia para eles um terrível engano. Agora eles entraram na tribulação, então eles vão crer na mentira e todos serão condenados porque não creram na verdade, mas ao contrário, se deleitaram na injustiça. Então Deus está classificando-os aqui, expondo-os aqui. E você também pode vê-los em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Amantes dos prazeres, amantes do dinheiro, amantes do mundo, tendo uma forma de religião, mas falta a santidade neles. E é por isso que o Senhor está encorajando vocês onde quer que vocês estejam, povo abençoado. O Senhor está encorajando vocês onde vocês estiverem, dizendo, sim, vocês precisam estar ansiosos por este dia. Este é um dia monumental que terá consequências. Se você não se preocupar sobre isso, algo está errado com você. Devido às eternas consequências daquele dia, você tem que entrar em pânico sobre aquele dia. Como um estudante que entra em pânico antes de vir o exame. E eles não querem perder, eles não querem correr risco e perder. Enquanto que outros estudantes estão indo e bebendo, enquanto outros estão se preparando para o exame. Ele fala, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e por causa da sua manifestação, olha a vinda dele aqui, e do seu reino, eu exorto vocês solenemente. Igreja, pregue a palavra, esteja preparado em tempo, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte e encoraje com toda a paciência e doutrina, com instrução cuidadosa e encoraje, pois virá o tempo. Ele diz, quando as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, mas para agradar a sua própria carne e desejos, e sentindo coceiras dos ouvidos, eles se cercarão de grande número de mestres para dizer para eles o que a sua carne, o que os seus ouvidos querem ouvir. Então, esta é uma séria advertência. Eu estou levantando vocês agora em outro nível. E o que eu estou levantando para vocês é o seguinte, que quando você tem um medo, você tem medo de dizer, ai, eu sempre tenho medo de perder o arrebatamento, eu nunca tomo como garantido, eu sempre me ajoelho de manhã, quando eu acordo e me arrependo, porque eu sempre temo que este pode ser o dia quando Cristo retorna. Eu tenho sempre medo. E se acontecer dele voltar e eu estou no trabalho, será que eu vou perder o arrebatamento? E então, as almas deles estão sempre aflitas no trabalho. E ele está dizendo, é um lugar muito bom para você estar. Este lugar onde você tem pânico e medo pela sua eternidade. Porque quando você não faz isso, você não está em complacência e você ainda pode se corrigir. Então, Deus está dizendo, este medo não ignore, porque o Senhor colocou na Bíblia muita advertência, significante número de advertência dos cristãos da igreja que fale entrar. E eu já dei a profecia desta igreja hoje aqui. E ele diz, a próxima coisa que você pode fazer com essa ansiedade de perder o arrebatamento, ele está dizendo, é para que você agora possa usar para alcançar. Você descobre que há muitas pessoas lá fora que vão perder o arrebatamento. Você agora pode transformar, você pode mudar este medo em vocês, que você vai perder o arrebatamento e alcançar outros também.
e olhar para eles nas ruas com misericórdia e piedade, dizer, uau, eu temo que se eu perder o arrebatamento, eu estarei com um grande problema, porque a ira de Deus, o juízo divino de Deus será liberado na terra, eu não vou suportar. E quanto a esses que estão na rua, que não nasceram de novo e não têm o Evangelho, eles também vão sofrer se eu não fizer nada agora. Então, este medo pode se transformar em uma poderosa ferramenta para evangelizar. Lembre-se, Mateus 28, do 18 a 20, ele diz, vão e batizem o mundo, façam discípulos de Jesus. Façam das nações discípulos de Jesus. Lembre-se de Mateus 24, 14, ele diz, porque este evangelho do reino será pregado até os confins da terra. Agora você pode sair com o peso. Se eu não quero perder o arrebatamento e eu tenho muito medo de perder, quanto mais devo eu alcançar aqueles lá fora que também vão perder? Porque eles não nasceram de novo e ainda não ouviram sobre isto. Portanto, você pode converter este medo em uma poderosa ferramenta para preparar. Então, 2 Coríntios 6, do 16 ao 18, fala de separação. Você agora pode reexaminar a sua vida e abraçar um estilo de vida cristã separado. Ele está dizendo, você pode se arrepender dos seus pecados, receber Cristo. Então, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, 28, ele está vindo para levar aqueles que estão esperando por ele, para que agora você possa esperar por Jesus, mudar a qualidade da sua espera, usar para evangelizar, para ler a palavra, para se aproximar da santidade mais perto de Jesus. Hebreus 12, 14, ele diz, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Apocalipse 21, 7 e mostra os nomes e identidades daqueles que vão entrar. Agora você se torna mais rígido, mais estreito no seu caminhar. Apocalipse capítulo 21, 7, ele diz aqui, ao vencedor, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos. Aleluia. Mas então no versículo 8, ele mostra o que você não deve ser. Os covardes, ele diz, o mundo incrédulo, os depravados, os assassinos, os imorais sexualmente, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos. Ele mostra para você aquilo do qual você tem que se separar. Em Mateus 25, do 1 ao 13, ele fala a respeito da igreja que recebeu o Espírito Santo, as virgens, 5 delas com um jarro de óleo, cheias do Espírito. Em Lucas 17, versículo 34, ele diz o seguinte, Lucas 17, 34. Ele diz, Lucas 17, 34, eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão em uma cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada, a outra deixada. Isto é o quão sério isto é. O Senhor está insistindo com vocês agora. Todo crente cristão agora. Aqueles que estão andando no cristianismo bíblico. É disso que eu estou falando aqui. Para você não tomar sua salvação como garantida. Ele diz, Lucas 21, 36. Esteja sempre alerta e ore para que você possa escapar de tudo que está prestes a acontecer. Para que você possa estar de pé diante do Filho do Homem.
encorajamento muito sério, povo abençoado, para que você possa clamar o nome do Senhor. Toda vez que você tem esta ansiedade e observar todas estas coisas ditas aqui em Tito capítulo 2, 13, ele diz, aguardando esperando a nossa bendita esperança, o glorioso aparecimento do nosso Salvador. Hebreus 8, 28, ele está vindo para aqueles que estão aguardando por eles. 2 Coríntios 7, 1, vais após vez purificando a tua santidade no temor, avançar no temor de Deus, separar-se de tudo que contamina o corpo e o espírito. Povo abençoado, o Senhor Jesus diz em João 14, 1 e 2, eu estou indo para a casa do Pai para preparar um lugar para vocês. E se eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei. Eu vou voltar. Eu vou levar vocês para que vocês também possam estar onde eu estou. Esta é a enorme promessa que Ele dá. E nós vimos que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 até o 18, Ele descreve a enorme glória que vai atingir o céu acima da terra aqui. Deus vindo com todas as hostes celestiais, o anúncio do trono no céu, os anjos, aqueles santos cujas almas subiram antes do arrebatamento, o próprio Rei com enorme e infinita glória, com a trombeta de Deus, o anúncio de Deus. Nada nesta terra pode jamais te distrair desta enormidade que o Senhor levantou no céu aqui. Eu já vi este dia e é um dia poderoso. E o Senhor disse hoje que não importa o gênio que você seja, que viveu nesta terra, com a sua poesia, os seus cânticos poéticos, os professores de universidade, suas narrativas e teorias, não importa aqueles que receberam prêmio Nobel, aqueles filósofos e pregadores, nenhum deles, no melhor deles, nunca nem chegou perto dessa maior promessa da enormidade, da glória, do poder infinito da vinda do Messias acima do céu aqui, para levar o homem mortal para o reino imortal de Deus. Portanto, você tem que tremer. Vale a pena tremer, vale a pena estar ansioso, vale a pena ter medo de perder aquele dia e o arrebatamento. Porque se você tem o temor, quando este temor atravessa o teu coração, então você vai executar tudo o que eu disse aqui hoje. Você vai sempre se consertar, não será complacente e não vai levar a sua salvação cristã como garantida, mas vai estreitar mais ainda o seu caminho na santidade, na justiça e na preparação até você entrar no reino do Deus Todo-Poderoso. O Senhor diz, autoexame é justificado, autodiscernimento, autorreavaliação, autorreflexão, para checar se a sua fé é genuína, se você está em Cristo, se você está andando em retidão. Nesta hora é muito crítico. E aqueles que não estão, quando você tem medo e ansiedade de que você não está, pode não estar correto, você vai ser trazido de volta para o caminho e você vai participar daquele dia que o Senhor me mostrou, o glorioso retorno de Cristo. Se alguém quer receber Jesus, este é o ponto no qual quero terminar esta conversa. Repita depois de mim, diga, querido Senhor Jesus, Senhor, eu te peço para vir ao meu coração hoje e estabeleça a tua palavra e o teu Espírito e a tua vida em mim. Eu me arrependo, meu Senhor Jesus, de todo o pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para perdoar o meu pecado e para estreitar o meu caminho, para que eu não tome nada como garantido, para que eu possa sempre, continuamente estar me avaliando, me examinando, discernindo o meu caminhar, testando o meu caminho, fazer uma reflexão na minha salvação e na minha fé e no meu estilo de vida, para checar se a minha fé é genuína e
o Senhor está me levando para o reino de Deus. Então ajuda-me, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Hoje eu nasci de novo. Amém. Então que o Senhor os abençoe, povo abençoado, para os ouvintes de Swahili, façam tradução mais tarde. Todarabá, que o Senhor os abençoe. E hoje vocês ouviram grande visitação vindo à Costa do Marfim. E também agora vocês ouviram que o Senhor falou comigo longamente a respeito de Israel. Eu estava falando com eles a noite inteira. Então o mundo acabou, o tempo acabou, o Messias está vindo. Obrigado.